Deixa eu tomar assento, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o relógio não espera. Misericórdia. Os irmãos vão ter paciência de ouvir Deus falar através da nossa vida. Vocês vão esperar? Glória a Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Quero externar a minha gratidão ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos retornando a esta casa, revendo aqui muitas pessoas queridas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor do campo, pastor Arnóbio Tavares, juntamente com sua digníssima esposa, a irmã Antônia Soares, a qual nós temos um carinho muito grande, uma admiração. E o Senhor tem colocado ela como referência na nossa vida. Desde já, irmã Antônia, muito obrigada pelo honroso convite. Eu não imaginava, ainda este ano, estar retornando para cá. Mas confesso que eu estava com saudades. Eu quero louvar a Deus pela vida das dirigentes aqui do Círculo de Oração, que ajudam a irmã Antônia. Estão aí de mãos dadas juntamente com ela. Irmã Jeane, irmã Érica Malta, irmã Maria, e todas em nome de Jesus, que Deus continue abençoando, todas as coordenadoras, não vou citar o nome, fazer como a irmã Antônia, não vou citar o nome, para não esquecer de ninguém, mas o Senhor Ele tem nos presenteado com algumas amizades, umas nós já temos uma aproximação assim, mais íntima, outras ainda não temos, mas que Deus continue abençoando a cada uma de vocês que estão aqui. Algumas eu tive a honra de estar passando na congregação que elas estavam. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas vossas vidas. Mas eu não posso deixar de falar aqui do meu esposo, o presbítero Messias, que tem sempre me acompanhado, me auxiliado, me dado incentivo, força. E eu louvo a Deus pela vida dele, da minha filha, do meu genro. E também quero louvar a Deus pela vida da pregadora, irmã Concília. Que hoje Deus me concedeu a honra de estar também, faço das palavras dela as minhas, a conhecendo para a glória do nome do Senhor. E eu estava em casa e eu disse: Deus, se for da tua vontade, usa a irmã Concília para mim. Aleluia. E Deus usou, irmã, a sua serva, esse vaso do Senhor. Deus tem usado ela poderosamente, não só para mim, como para o meu esposo. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela vida dela, em nome de Jesus. Assim que a irmã Antônia nos fez o convite, o Senhor, Ele prontamente colocou um texto sagrado em nosso coração. Talvez não seja o que muitas pessoas estão esperando. No entanto, como já foi falado para nós aqui na manhã desse dia, devemos fazer e falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, por favor, sem mais delongas, abram as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Deus já tem confirmado esta palavra em meu coração, irmãos. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu desejo cumprimentar os amados irmãos internautas que estão em suas casas, desde cedo nos assistindo, ouvindo Deus falar, sentindo Deus através de cada louvor, através de cada ministração. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada lar em que esta transmissão tem chegado. E creia que Deus Ele vai continuar falando com você através da sua poderosa palavra. Quantos creem nisso, digam amém. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. A epígrafe do texto diz assim, irmãos: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas.
versículo de número 14. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Meus queridos e amados irmãos, após Salomão ter concluído a construção do templo, a Bíblia registra no capítulo de número 6, se você puder e quiser, mantenha a sua Bíblia aberta conosco, para fundamentarmos aquilo que nós estamos falando e que iremos falar com a ajuda de Deus. No capítulo de número 6 de 2 Crônicas, a partir do versículo de número 12, Salomão, o filho de Davi, o texto nos revela que ele faz uma oração. Ele coloca diante de Deus petições referentes a muitas situações que preocupariam Israel no futuro. A saber, ele apresenta diante do Senhor, ali, no dia da inauguração do tabernáculo, pedidos acerca do pecado, acerca de inimigos, perdão, seca, pestilência, guerra, cativeiro e assim por diante. Cada petição foi seguida por uma súplica para que Deus ouvisse e respondesse a oração de Israel. Logo em seguida, no capítulo de número 7, eu vou sintetizar para a gente ganhar tempo por conta do horário. No versículo de número 1, a Bíblia ela nos revela que, acabando Salomão de orar, Deus resolve agora trazer a resposta da sua oração. Versículo de número 1. E de que forma Deus responde a oração que Salomão acabara de fazer? Primeiro, Deus ele responde com fogo que desce do céu. Segundo, Deus ele responde manifestando a sua glória, que o texto nos revela que encheu toda a casa. Aleluia. Entendam bem isso aqui. O fogo e a glória foram sinais da aprovação de Deus. Foram sinais de que Deus estava recebendo aquele santuário que uma vez Deus não permitira Davi construir, porque tinha as mãos manchadas de sangue, como a própria Bíblia revela. Porém, seu filho, ele constrói, e a Bíblia ela é bem enfática quando nos revela que Deus, ele recebe. Quem aqui crê que Deus nessa tarde está recebendo? Ele está recebendo o meu e o teu sacrifício. E nessa tarde nós já podemos ver aqui sinais da aprovação de Deus, sinais de que Deus ele habita neste lugar, que ele aprova este trabalho, que ele aprova a direção deste trabalho, que ele é com cada uma que está à frente deste trabalho. É fogo, é glória, é a presença, é renovo, é cura. Ai, de camarra sobre a rabai chocomontre que minaragai. E
o resultado de tudo isso foi o quê? Foi que surgiu ações de graça. Diga comigo, ações de graça. Diga comigo, louvor, adoração, sacrifício e santificação. Perceba que no versículo de número 11 do capítulo 7, a Bíblia diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ele tinha acabado a construção. Deus havia se manifestado. Deus havia confirmado que estava com ele, que estava recebendo, que estava ouvindo a sua oração. Todavia, o que vai me chamar a atenção neste texto sagrado, neste versículo que nós lemos, e que eu, com a ajuda de Deus, quero dar um tema para esta ministração nessa tarde: caminhos que resultam numa comunhão com Deus. Você pode repetir, por favor? Caminhos que resultam numa comunhão com Deus. Deus estava respondendo. Deus estava confirmando. Mas não ficava só por aí. O texto ele nos revela que Deus agora iria impor condições, se caso eles quisessem manter, preservar um relacionamento, se eles quisessem manter uma comunhão com o Deus de Israel e ter consequentemente uma vida próspera. Relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Não é só pedir e receber. Nós precisamos dar. E precisamos dar sem Ele pedir. Precisa existir coração voluntário. Eu vou repetir. Precisa existir coração voluntário. Eu não preciso que Ele peça. Ele espera que nós venhamos a entregar com um coração agradecido, com um coração quebrantado. Meu Deus, Deus ele vai impor condições. E que condições eram essas? Quais foram as exigências que todo crente deve cumprir? Quais são as exigências que todo crente deve obedecer? Quais são os caminhos que resultam em uma comunhão com Deus? E que eu quero fazer menção aqui, não quero deixar por esquecido, o tema central e anual aqui do campo de Rio Largo: mulheres de mente refinada. Então me permita parafrasear. Quais são os caminhos que uma mulher que tem a mente refinada, ela precisa trilhar, para que ela possa ter uma comunhão verdadeira, um relacionamento mais profundo, uma intimidade maior com aquele que tudo vê, que tudo pode, que é soberano, que é onipotente, onipresente, onisciente, presciente, imutável, transcendente. Quem tem para você? Quem pensa que vai ter as coisas de Deus de maneira fácil está enganado, está enganada. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que abrir mão do seu eu. Não é o que eu acho que é certo, não é o que eu penso que tem que ser. É como Deus quer, de acordo com o que a palavra ensina. Deus estava dizendo para Salomão que as condições que ele iria impor,
que ele estava impondo, oh glória, são condições do verdadeiro arrependimento. Porque existe o falso arrependimento, sim ou não? Mas o Senhor estava dizendo: quer que eu responda? Quer que eu fale? Quer que eu proteja? Quer que eu seja com ele? Quer que eu seja com ela? Quer que eu livre das pestes? Quer que eu livre das nações inimigas? Quer que eu livre da fome? Você quer que eu livre? Então eu vou impor as minhas condições, e somente quem entrar por esses caminhos terá a minha proteção. Eu não acredito em um evangelho de flores. Eu não acredito em um evangelho que é propagado onde se não existe renúncia. Eu não acredito. Quais são as condições que Deus ele vai impor? Que condições do verdadeiro arrependimento são essas? Diga assim comigo: humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e afastar-se do mal. Diga comigo: e afastar-se do mal. Percebam que o início do versículo que nós tomamos como base para esta ministração, a Bíblia, ela é bem enfática quando diz: e se o meu povo, e se o meu, você pode repetir, por favor? E se o meu, sabe o que é que Deus estava falando aqui, irmão? Ele estava enfatizando a identidade da nação. Porque o que diferenciava a nação de Israel das outras nações era que Israel era o povo escolhido de Deus. A presença de Deus era com Israel. Portanto, Deus, ele intitulava Israel, ele chamava Israel de meu povo. Em todo o Antigo Testamento, esta terminologia, meu povo, reflete o elo do pacto especial entre Deus e Israel. Sabe o que isso implica dizer? Se é o meu povo, Deus estava dizendo: eu tenho compromisso. Se é o meu povo, eu cuido. Se é o meu povo, eu livro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que eu acho mais lindo é que aqui está um jardim florido, e você é a menina dos olhos de Deus. Ele está dizendo: você faz parte do meu povo. E há um elo, há um pacto, há uma aliança entre eu e você. E se existe esse pacto, esse elo, essa aliança, não se preocupe, porque eu cuido, eu livro, eu tenho compromisso com você. Mas lembrem-se, é uma via de mão dupla. Para ele ter compromisso conosco, nós precisamos ter compromisso com ele. Para ele nos honrar, nós precisamos honrar a ele. Não é apenas me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Não é assim que funciona. Então Deus, ele se revela para Salomão. E ele diz: ó, tem uma coisa, eu prometo que eu serei com vocês. Mas existem alguns critérios, existem alguns caminhos que vocês vão precisar sempre estar trilhando. Porque quando vocês não trilharem mais por esses caminhos, eu não me responsabilizarei por vocês. Foi o que aconteceu no período dos juízes, quando o povo se afastava da presença do Deus verdadeiro. Deus, ele permitia que nações inimigas fossem atacar, escravizar
escravizar e oprimir o seu povo, para que o povo entendesse que tinha que entrar pelo primeiro caminho, o caminho da humilhação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o primeiro caminho que eu tenho que trilhar, irmã Vanessa? Diga comigo: o caminho da humilhação. Diga mais forte: o caminho da humilhação. Irmãos, o termo humilhação no hebraico, que é o idioma que foi escrito no Antigo Testamento, é cana. E eu acho lindo essas línguas originais, porque elas trazem para nós um significado mais abrangente daquilo que verdadeiramente a palavra do Senhor ela quer dizer para nós. Humilhação é cana em hebraico. E sabe o que significa? Primeiro, dobrar os joelhos. Segundo, sujeitar-se. E sabe o que é sujeitar-se? É se submeter à vontade de Deus. Dentro desse contexto aqui, se sujeitar à vontade de Deus. Tem um outro significado: subjugar. Dobrar os joelhos, se sujeitar, subjugar. Me explica melhor, irmã Vanessa. Sabe o que é subjugar aqui? É a ideia de alguém dobrando os seus joelhos, mas se sentindo um escravo. Teve alguém que entendeu. É alguém dobrando os seus joelhos, mas se sentindo um escravo, como um subjugado, como alguém que é dependente, como alguém que está rendido diante de quem? Do homem, do pastor, da dirigente. Não, diante daquele. Ai, eu sou bracalabraiacé, diante do Todo-Poderoso, diante daquele que não muda, daquele que é fiel, daquele que te guarda, daquele que te livra, daquele que dá ordem aos seus anjos, para que nada e ninguém venha te debaixo de cai. Dentro desse contexto aqui, irmãos, Ana, ela se rendeu. Me permita fazer uma conjectura. Era como se Ana estivesse dizendo: quando você abrir a boca, eita, entrou pelos caminhos, te preocupa não, Ele vai te usar. 2025 está chegando e você vai avançar. Você vai continuar marchando. Você vai continuar marchando. Você vai continuar dizendo que Ele é grande, trilhando esses caminhos e recebendo as bênçãos de Deus para a tua vida. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, Ele sara aqueles que entram, que trilham, que percorrem esses caminhos. Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara. Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara. Você crê? Você crê? Porque Provérbios capítulo 10, versículo de número 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando o texto diz que Ele sara, isto implica dizer que Deus, Ele faz prosperar. E nós podemos interpretar isso aqui por dois viés. Pelo viés material e pelo viés espiritual. Quem está entendendo? Se você trilhar esses caminhos, Deus está dizendo: a minha bênção é que enriquece e ela não acrescenta dores. A minha bênção enriquece e não acrescenta dores. Irmãos, com todos esses requisitos cumpridos, toda a missão cumprida, Deus, Ele intervém
intervém na nossa vida. Os olhos dele ficará atentos para a nossa oração, para a nossa vida. E sabe o que é que ele faz? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Minha filha pode cantar, irmã Antônia, para a gente encerrar? Mãe, eu comontre. Sabe o que é que Deus faz? Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. Olha aqui para mim. Sabe o que é que Deus faz? Ele não esquece de você.